Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham na tarde desta terça-feira. Eu sou a vereadora jovem Beatriz Fogaça. E eu sou a vereadora jovem Valentina Bordim. Hoje nós estamos aqui dando continuidade aos programas especiais da TV Câmara com a participação dos vereadores jovens da Escola do Legislativo Ivo Bezzi, comandando as entrevistas. Você pode nos assistir pelo Facebook e canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Gramado. Estamos trazendo neste mês algumas personalidades políticas da história da nossa cidade, para batermos um papo sobre suas trajetórias no meio político e também trocarmos experiências. E para começarmos, hoje nosso convidado é um gramadense com vasta experiência na política. Foi o vereador aqui no Legislativo, foi presidente do MDB de Gramado e também atuou no Executivo Municipal como secretário. Sérgio Tomazelli, seja muito bem-vindo à TV Câmara. Agradecemos a sua participação no programa de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz, Valentina, é isso, né? Uma alegria estar aqui. Espero poder contribuir para o aprendizado de vocês e para o futuro, quem sabe a gente ter novos vereadores e vereadoras ocupando o espaço da Câmara. Para iniciarmos nosso bate-papo, gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre os seus primeiros passos na política. Como iniciou sua ligação com este meio e o que motivou você a entrar com a política? Na realidade, começa com a participação comunitária, né? Eu sou sócio de 10 clubes sociais do município, passei por diversas entidades representativas, Concepro, CDL, Associação Comercial Industrial de Gramado, e aí o ex-prefeito Nelson de Nibiru, em determinada ocasião, me convidou para me filiar ao PMDB. Eu fiz isso foi em 82 e a partir daí comecei a integrar de uma forma mais efetiva os quadros do PMDB. Concorri na primeira eleição em 88, não consegui a eleição, tripliquei a votação, fiz 130 votos em 88, 360 e poucos em 93, 92 e 629 em 96. E como foi a sua primeira eleição? Qual foi o sentimento de ser eleito vereador de Gramado? Na realidade, como eu disse, a primeira eleição eu não tive êxito, até porque eu era secretário do partido e estava muito envolvido com a coordenação da campanha e acabei não tendo muito tempo para fazer a minha campanha, né? Sim. Mas o Nelson, na eleição de 88, ganhou a eleição e foi aquela famosa eleição dos 11 votos. Eu estava lá no escrutínio, uma coisa bastante tensa, vamos dizer assim, né? E em 92, sim, consegui a eleição. E, claro, a gente fica contente porque pode, a partir daí, colocar o seu trabalho à disposição da comunidade de uma forma mais efetiva. Como já fazia antes, como eu disse, nos clubes sociais, nas entidades representativas de classe, a gente acaba conseguindo também dar uma contribuição no aspecto legislativo e buscando resolver os problemas da comunidade. Sim. Você foi presidente da casa em 1998. Percebe muitas mudanças na Câmara de Vereadores daquela época para os dias de hoje? Na realidade, o interesse dos vereadores ele é muito parecido, para não dizer igual. O que nós tínhamos de diferente em 98 era a nossa capacidade de trabalho, porque os vereadores na época não tinham assessores, o presidente da Câmara tinha só o diretor da casa, mais uma pessoa, e todos os vereadores da casa, ela trabalhava de uma forma meio amadora, para se dizer assim. Então a gente tinha muito interesse, né, de produzir mais, mas dependia muito assim do nosso trabalho. A cidade era menor e coisa, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de estrutura para procurar desenvolver o trabalho. Então não vejo assim grande diferença no aspecto do interesse do presidente da época, que eu fui, e dos que me sucederam ou antecederam, dos que são vereadores agora, presidentes agora. O que diferencia exatamente é um pouco mais de estrutura de trabalho.
Uma das coisas que eu pretendia implementar na época é exatamente tirar da Câmara de Vereadores as sessões e levar ela para uma forma de interiorização, né? Levar para as comunidades, ir lá, e hoje se faz isso. Na época tinha um dispositivo da Lei Orgânica Municipal que não permitia que a gente saísse da Câmara de Vereadores. Isso modificou depois, e eu sei que agora a Câmara eventualmente faz encontros fora da sede principal aqui, né? E desenvolve esse trabalho maravilhoso, eu acho isso, né, dos vereadores jovens, de preparar essa gurizada para o futuro, né? É muito importante que isso aconteça, para que não entrem lá na frente assim de uma forma mais assodada, mas preparados já com tudo aquilo que é do interesse da comunidade. E depois de muito tempo, o MDB, o seu partido, voltou a comandar o legislativo da mesa diretora com o vereador Renan, no ano passado. Como você vê esse retorno do MDB à presidência? O que está achando da atual legislatura com um equilíbrio entre os partidos na casa? Por incrível que pareça, na realidade, o PMDB passou por duas situações que acontecem agora e que aconteceu comigo. Eu, quando fui eleito em 98, o PMDB eu acho que estava para mais de 20 anos sem ter a presidência da casa. E numa composição, eu acabei sendo eleito, e agora o Renan também, através dessa articulação. Embora eu fui vereador de situação e vereador de oposição. O meu primeiro mandato foi de oposição, 93 a 96, final de 96, na gestão do executivo do Pedro Henrique Bertolucci. E depois, vereador de situação na eleição de 96, onde o Nelson Binibir foi vencedor da eleição e cumpriu o mandato até 2000. Eu sempre, nas articulações, achava importante que houvesse uma pluralidade na composição da casa. Até porque a Câmara de Vereadores ela é um referencial da comunidade. Então, entendia que era muito importante que todos os partidos pudessem compor a mesa da Câmara. Mas, infelizmente, esse é o lado ruim da política, tem algumas situações em que quem tem maioria quer manter essa situação por benefício próprio, sei lá, uma coisa que eu não concordava muito. Sempre, tanto no mandato que iniciou em 93 como que iniciou em 96, muito embora, 97 na realidade, muito embora o Executivo Municipal fosse do PMDB, na Câmara Municipal o PMDB era a minoria. E a gente não conseguia fazer com que os outros vereadores entendessem que o ideal seria que houvesse uma alternância no comando do partido para que todas as forças políticas pudessem ter e manifestar a sua representatividade. Entendo também porque a Câmara ela é a voz do povo, é exatamente o que se diz. E se a gente não consegue fazer com que todas as vozes se manifestem, acaba a gente tendo uma dificuldade de fazer a representação comunitária. Fale um pouco sobre como foi sua experiência na prefeitura, no executivo municipal. Como eu disse, eu fui eleito vereador em 98 e o Nelson foi lá em setembro, pediu se eu pudesse participar como secretário. Uma coisa, depois do PMDB, ficar muito tempo sem estar na presidência, sair da presidência para ser secretário foi uma coisa que me dividiu um pouco, mas eu também não poderia deixar de atender um pedido do prefeito, um grande líder para mim, não só para mim, né, porque foi eleito 3 vezes prefeito da cidade, não podia negar um pedido dele.
Aí acabei ficando lá, eu acho que 1 ano e 2 meses, e importantes também porque são duas situações um pouco diferentes. A gente consegue prestar um serviço para a comunidade de uma forma um pouco diferente. O legislativo, a gente não tem poder de decisão. A gente é legislador. E o executivo a gente executa. Então fica um pouco mais fácil para a gente atender as demandas da comunidade. Esse é o lado que nos ajudou muito no aspecto de ser secretário. Sim. Temos algumas obras que a gente desenvolveu. Posso citar uma, tem o Parque dos Pinheiros, quem encaminhou a licitação para a obra da barragem fui eu, né, na minha secretaria. Outra coisa muito importante foi a dificuldade da calçada de ortopé na época, que a gente conseguiu fazer um acordo com a calçada de ortopé e o município acabou assumindo e depois cedendo para a FAURGS, primeiro a URGS e depois a FAURGS. Eu vi agora que está com uma obra ali, eu não sei exatamente o que vai sair, mas a intenção na época era trazer um braço da FAURGS e da URGS para cursos profissionalizantes da cidade de Gramado. E além da ortopé, na sede da ortopé mesmo física, entrou também onde hoje é o postão, que chama, né? Que pertencia ao ortopé também, e o próprio campo aqui da Piratini. É uma ação, junto com o Nelson de Nibiru, que a gente desenvolveu com a diretoria da calçada de ortopé, o Paulo Vô, que respondia mais pela empresa, junto com a SEDAI, o governo do estado, e entre outras obras. Procuramos também desenvolver um parque industrial. Tinha uma massa falida, que era ali da Imetil, a Vargem Grande, e casualmente foi eleito na época a esposa do atual prefeito, se não me engano, tem essa matéria aqui, a esposa do atual prefeito assumiu uma associação de desenvolvimento da Várzea Grande. Nós procuramos, junto com a própria associação, desenvolver o projeto na sede da Imetil, que eu não sei quem é o proprietário hoje, criando lá uma incubadora de empresas. A empresa ganhava a possibilidade de ficar lá por 2 anos, iniciar a sua atividade, desenvolver a sua potencialidade e aí deixar esse espaço para uma outra empresa e partir para uma sede própria. E o que você considera fundamental para um cidadão, uma cidadã que deseja consolidar uma carreira no segmento público e na política? O interesse comunitário é fundamental. Se não tiver o interesse da população, a gente acha, vou ser vereador porque eu vou ganhar um salário interessante não, acho que a função pública ela tem que ser, o próprio nome já diz, né? Vereda, caminho. A origem da palavra vereador é vereda, do verbo verear, é caminho, é interesse de caminhar, de identificar os problemas da comunidade, de buscar soluções. Então, esse é a questão fundamental. O que eu digo para a juventude, para os vereadores jovens, escolham o seu partido. Isso é uma questão legal. Precisa. Tu não consegue desenvolver uma atividade política através da Câmara, principalmente a candidatura a prefeito ou vereador, tem que ter uma filiação partidária. Mas a filiação partidária não pode fazer com que tu se doutrine e só pense no trabalho que tu vai desenvolver para o teu partido. Sim. O teu partido é uma forma jurídica para que tu contribua, no meu pensamento, né? Uma forma jurídica que tu tem necessária
para partir da atividade pública. Mas os poderes são independentes, executivo, legislativo e judiciário. Então, o vereador ele tem que ser independente, muito embora ele seja do mesmo partido do prefeito. Eu diversas vezes discordei, como eu disse, eu fui vereador de situação e vereador de oposição. Mesmo sendo vereador de situação, quando eu não concordava com aquilo que estava sendo proposto, ou eu discutia com o meu prefeito para que ele viesse de uma forma diferente, ouvindo a comunidade, é claro, ou emendava, fazia as emendas necessárias para modificar o projeto. O mais importante é que tem que ter o discernimento de fazer sempre aquilo que a comunidade quer. Porque às vezes pode criar aquela coisa de o prefeito é do meu partido e eu tenho que votar de acordo com aquilo que ele manda eu votar. Não manda, porque os poderes são independentes. Atualmente, quais têm sido as suas atividades? Pensa em retornar para o cenário político municipal? Bom, filiado ao partido eu estou. Se eu penso voltar, ainda não. Eu acredito que já tem uma juventude aí bastante expoente. Como eu disse, vocês já estão começando, já são esse embrião que muito em breve vão estar aí prontas para trabalhar também. Não me imagino voltando de uma forma efetiva. O que é? Eu ainda estou filiado, eu participo das atividades do meu partido, muito mais como conselheiro. Alguns brincam que eu sou do Conselho dos Anciões, mas eles recorrem, às vezes, pela minha experiência, porque eu fui 3 vezes presidente do partido, todas as instâncias dentro do partido eu participei. Então, o partido, às vezes, procura conversar, não só comigo, tem ex-presidentes, Euclécio, uma série de outros ex-presidentes, o Sérgio Broilo, que também foi vereador, buscando uma espécie de orientação. Mas não está no planejamento voltar para a atividade fim. Eu sou aposentado, estou com quase 70 anos, 68 agora, estou aposentado. Mantenho como hobby uma atividade profissional que foi a minha vida inteira, que é na parte de máquinas de malharia, máquinas de costura. E, além disso, sou corretor de imóveis e assessor assessor imobiliário. Faço assistência técnica, digamos assim, a algumas incorporadoras. E qual a dica ou conselho que você deixaria para nós, jovens, para os jovens que querem ingressar na política? Exatamente aquilo que eu falei: independência e espírito público. Ou a ordem pode ser o inverso: espírito público com independência. Porque nessa situação eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer atividade pública de uma forma mais efetiva. Porque sempre quando não se tem a independência, o trabalho fica sempre meio direcionado e às vezes não atende à necessidade que a população exige. Eu me lembro que nos mais polêmicos, hoje, até pelo avanço tecnológico, a gente vai no banco, já faz tudo no caixa eletrônico, mas no tempo que eu ainda tinha cabelo preto, faz tempo. O melhor lugar para a gente conversar com as pessoas era a mesa do café dos bancos. 11 horas, 11h30, Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tinha a mesa do café. Se juntavam ali empresários, se juntavam pessoas aposentadas que iam ali para rever amigos e coisa. Então, quando tu tinha um projeto polêmico ou de uma envergadura maior, que dependia muito mais de demanda da população, eu ia lá tomar um café com essas pessoas. E ali a gente comentava.
não precisa ouvir mais que 8, 10 pessoas para se ter uma noção daquilo que a população quer. E a partir dessas conversas, do café no banco, é que a gente tirava a definição de como deveria se conduzir o voto, e eventualmente acrescentar com emendas. E, graças a Deus, eu acho que o reconhecimento que eu tive na minha vida pública foi exatamente isso. 100 e poucos votos na primeira eleição, 360 na segunda, 630 na terceira, gastando sola no sapato, realmente não investia em campanha. Sim. Isso é importante. E se considerar percentual de eleição, tem de voto útil hoje, seria em torno de 1.000, 1.100 votos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente sempre se esforçava para produzir e levar adiante aquilo que a comunidade mais esperava. E uma última pergunta. Tu acredita que a atual Câmara de Vereadores tem sido realmente a casa do povo? Eu não tenho acompanhado, vamos dizer, de uma forma efetiva. Eu leio matérias, vejo a TV Câmara eventualmente, acompanho as redes sociais dos vereadores, noto que o interesse público tem assim como uma definição da coisa mais importante, mas poderia ser um pouco melhor. Poderia ser um pouco melhor. A própria comunidade deveria de participar mais. Acontecia muito quando tinha os projetos mais polêmicos, através da movimentação dos próprios vereadores, a Câmara lotava e aí as discussões ficavam mais acaloradas, aquela coisa toda. O mais importante é que tem que ir no café, buscar a informação. E tendo essa informação, não importa se é situação, se é oposição, muito mais a situação, porque ela é detentora da capacidade de fazer. Né? A situação é que está aí, no caso não só da Câmara, mas do Executivo, ela está aí com a possibilidade de fazer. Então, a responsabilidade no sentido de aprofundar a discussão comunitária, de buscar aquilo que efetivamente é o interesse da população e não o seu interesse. Porque às vezes o administrador acha que eu vou fazer essa obra que é extremamente importante. Não é, a comunidade não é. Sim. Eu posso citar um exemplo, que é na minha região, eu moro próximo, recentemente aterraram um lago na Expo Gramado. Eu sou testemunha, eu ia e vou, esse fim de semana, inclusive, fui lá, e vejo o abandono de pessoas, não é o abandono de pessoas, a falta de pessoas que iam naquele lugar. Sim. Pego minha cachorrinha, vou passear ali na Expo Gramado, sempre no entorno daquele lago tinha 5, 6 casais mais jovens, mais idosos, tomando seu chimarrão, aquela coisa. Eu não sei, para o pessoal da Gramatur, é importante ter mais 10, 12, 15, 20 estacionamentos, desvincular o lago artificial, agora virou o banhado artificial, porque tem vertente lá, não tem como fazer. Então, muito embora alguns vereadores defendiam a ideia de manter o lago, infelizmente não foi ouvido. Sim. Ninguém foi lá na comunidade pedir, vocês querem continuar com o lago? Isso é um exemplo muito claro. Eu não estou aqui condenando quem fez, o que fez, o que deixou. Mas é o exemplo para se dizer assim, vamos ouvir a comunidade. A coisa parece ser simples, mas não é tão simples. Era o ponto de encontro de muitos gramadenses que iam lá para tomar seu chimarrão, para confraternizar. E esse fim de semana, um dia maravilhoso, bonito, frio, ninguém no lago. Ninguém tomando seu chimarrão, até porque não tem ali. Sim. E o outro que tem mais embaixo não é o caso.
Então, o interesse público é ouvir o público, é ouvir o povo. Trazer a comunidade, né? Entender a comunidade, perfeito. Você acha que apareceu alguma... Eu também tenho uma última pergunta. Você acha que apareceu alguma diferença entre o conhecimento das pessoas em praticar a política, em conhecer mais a política de como ela é? Ou você acha que continua a mesma coisa? As redes sociais, elas possibilitam uma maior integração, vamos dizer assim. As pessoas, quando têm seu interesse, óbvio que vão buscar o seu interesse, é uma forma mais fácil e mais rápida de interagir. Sim. O próprio vereador e a comunidade. Como eu disse, no meu tempo, as leis que eu fazia era uma máquina de escrever e eu ia lá, batia, datilografava o meu projeto e vinha e rebatia, porque não era tão datilógrafo assim como eu, muito embora tenha criado, quando eu fui secretário, hoje parece hilário, mas realmente, quando eu fui secretário na época se chamava ACIG, Associação Comercial Industrial de Gramado, nós criamos uma escola de datilografia. Hoje, algumas coisas, a primeira coisa que vai pedir o que entende na parte de computação, Windows, Sim. Excel, aquela coisa toda. Naquela época não era isso. Tem cursos de datilografia? Se não, já era um handicap negativo. E eu criei, junto com a esposa do Flávio Balzaretti, Nair, se não me engano, nós criamos a escola da datilografia, não tinha 10 máquinas lá, e iam as meninas lá de vocês aprender a datilografia. Então, hoje, o que muda nesse aspecto da sua pergunta é a integração ficou melhor. É muito mais fácil. Eu saía daqui para ir dar uma entrevista na Rádio Clube de Canela. Hoje faz tudo pela internet, quer dizer, tem a tua página, tu consegue colocar tudo que tu faz aqui, a pessoa interage, comenta, então fica mais fácil dessa integração das pessoas, do povo, com o seu vereador. O meio de comunicação é maior, né? Muito maior. E a estrutura de trabalho também hoje é muito melhor. Com certeza. Nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos mais uma vez a sua participação na TV de hoje. Ficamos muito gratas pela sua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Deixe o espaço à disposição para suas considerações finais. Eu fico muito contente, emocionado até, de estar aqui, de poder conversar com vocês, parabenizar a escola, né? Porque a gente precisa preparar o nosso futuro, e eu acho que esse caminho, essa conversa, não sei se eu contribuí, espero que Com certeza. sim. E vocês têm o preparo para no futuro desenvolver o trabalho que os vereadores estão produzindo hoje de uma forma até melhor, né? Porque já estão acompanhando a vida legislativa agora e tenho certeza que vocês vão contribuir bastante para o futuro de Gramado. Tá bom? Eu fico muito feliz mesmo e espero ter contribuído agora e como tenho uma reserva de documentos e no meu arquivo pessoal bastante grande, estou à disposição sempre que vocês precisarem, quiserem, não só do meu partido, mas da história de Gramado ali dentro do campo político e vou estar sempre à disposição. Escolham o seu partido, mas mantenham o partido principal, que é a representatividade do povo, não a representatividade do teu partido. Vocês usem o partido que escolherem, não vou dizer aqui qualquer um que vocês escolherem, por afinidade de pensamento, de ideologia, mas o mais importante foi como eu sempre me conduzi, embora seja do PMDB, colocar a vontade da população acima do meu partido. Eu acho que isso é o mais importante que vocês têm que levar em consideração no preparo para o futuro. Bom, agradecemos a sua participação e a cada um que assistiu à TV Câmara de hoje.
Lembramos que os programas do Legislativo vão ao ar sempre de terça a quinta, às 5 horas da tarde, exceto em feriados. Nossa transmissão acontece pelo Facebook e pelo canal YouTube da Câmara de Vereadores de Gramado. Um bom início de noite a todos e a todas. Devido ao feriado, contamos com a sua audiência na próxima quinta-feira. Até lá, tchau!